Salve Maria, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e aqui no canal nós estamos fazendo uma série, um curso sobre os 4 temperamentos à luz da fé. E no vídeo de hoje, o 6º vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o pecado original e o defeito dominante do temperamento na vida do homem. Mas antes, já te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível, tudo bem? Como nós falamos já na primeira aula, estudar os temperamentos só tem sentido se ele for utilizado, se eles forem utilizados como um auxílio para cumprirmos a nossa vocação. E qual é a nossa vocação? A santidade. A vocação de todo católico é a santidade. E qual que é o perigo de não aproveitar um dom ou não usá-lo da maneira correta? Que esse dom pode acabar se transformando numa maldição, tanto para mim como para os outros. Então é por isso que estudar o temperamento, estudar o seu temperamento e estudar os temperamentos de uma maneira geral é importante para que eu possa me conhecer, conhecer o próximo e assim conseguir promover uma sadia convivência, conseguir promover de fato a edificação, a minha edificação e a edificação do meu próximo, tudo bem? Mas onde entra aqui o pecado original? O pecado original, como nós bem sabemos, é um pecado que remete aos nossos pais, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é um pecado da desobediência. Por conta desse pecado, da desobediência, o pecado original, começou a existir, passou a existir um desequilíbrio entre o nosso corpo e a nossa alma, que inicialmente não deveria existir. O nosso corpo e alma, como Deus pensou, como Deus planejou, era uma unidade perfeita, era uma harmonia perfeita, existia uma comunhão de corpo e alma. Porém, o pecado original, ele vai manchar, ele vai desordenar aquilo que estava em ordem. Tanto que a primeira reação de Adão e Eva diante do pecado original, qual que é? Esconder seus corpos de Deus. Aquilo que antes era natural para eles, no Gênesis vai dizer que Adão e Eva caminhavam todas as tardes com Deus pelo paraíso. Eles contemplavam Deus face a face. Mas depois do pecado original, o que acontece? Eles têm vergonha de Deus. Eles se escondem de Deus, por quê? Porque eles estavam nus. E, na verdade, essa nudez, na verdade, era uma vergonha em relação ao pecado da desobediência, Eles haviam ficado nus diante de Deus porque eles estavam desnudados da graça de Deus. Aquela graça primordial, aquela graça fundamental que eles haviam recebido, eles tinham perdido diante do pecado original. Infelizmente, nós como descendentes de Adão e Eva, como filhos deles, nós carregamos ainda essa tendência, essa marca em nós. E qual que é a principal marca do pecado original na minha e na sua vida? É a concupiscência. O que é a concupiscência? É uma tendência ao pecado. E como nós falamos também lá na aula, quando nós definimos o temperamento, se não me engano na terceira aula, nós dissemos que os temperamentos são uma tendência fisiológica, uma tendência biológica que influencia diretamente na nossa personalidade. Então, ou seja, os temperamentos são uma tendência, a concupiscência é uma tendência. Então, estudar os temperamentos à luz da fé é combater essa tendência que o colérico tem para a ira desordenada, essa tendência que muitas vezes o melancólico tem para a desesperança, essa tendência que muitas vezes o fleumático tem para a passividade. Jesus é muito claro quando ele diz que o reino de Deus é dos violentos, aqueles que tomam o reino por assalto, que lutam para conseguir aquilo que eles querem. Então nós não podemos ser passivos diante disso. E o pecado original vem justamente desequilibrar isso. Se os temperamentos existem como eles são hoje, é uma marca que o pecado original deixou. Por isso que, com exceção de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós sofremos com as consequências do pecado original. E nós precisamos lutar para nos assemelharmos, ao máximo possível à Virgem Maria, a Nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, para que consigamos subir nessa escada de santidade e chegar ao céu. O pecado original nos deixa uma característica muito marcante, que nós acabamos de dizer, que é a tendência para o pecado. Essa tendência para o pecado possui várias tendências a pecados diferentes, que a teologia vai chamar de
pecados capitais, os 7 pecados capitais. Dentre os 7 pecados capitais, existe um que, digamos assim, é o mais grave, né? O que nós devemos nos preocupar mais, que é o pecado do orgulho, o pecado capital do orgulho. Por quê? Muitos santos vão dizer que o orgulho é a raiz, né, de todos os outros pecados. E é através do orgulho que todos os outros pecados capitais se alimentam. A ira, a inveja, a gula e assim sucessivamente, todos se alimentam do orgulho. É por isso que, para estudar os temperamentos, nós precisamos ser muito humildes e mansos, assim como ensina Jesus. Porque a nossa tendência é ficar comparando. Ah, o meu temperamento é melhor que o do outro, o temperamento do outro é pior que o meu, e gera essa questão de comparação. E não existe temperamento melhor que o outro. Todos os temperamentos possuem características boas e características ruins. As boas devem ser cultivadas e as ruins devem ser combatidas. Isso nós vamos continuar fazendo até o fim. E dessas características, cada temperamento possui um defeito dominante. O que seria esse defeito dominante? Ele é como um ponto negativo principal daquele temperamento, né? Como nós já dissemos, o colérico ele tem uma tendência muito grande ao pecado da ira, que é um dos pecados capitais. Se nós olharmos, por exemplo, o sanguíneo, nós vamos ver que o sanguíneo ele tem uma tendência muito grande a 2 pecados capitais, que é a luxúria e a gula. Ele é muito tocado pelas coisas do mundo, ele é muito influenciado pelas coisas do mundo, pela sensualidade do mundo, e se ele não tomar cuidado, ele tende a manifestar essa mesma sensualidade pela qual ele é tocado. Se nós vamos ver o fleumático, por exemplo, ele é muito tocado pela questão da preguiça, o pecado da preguiça, né? E o melancólico, se nós olharmos bem, ele tem uma tendência muito forte ao pecado da avareza. O melancólico é aquele que nós falamos lá, que não tem uma reação muito forte, demora para ter uma impressão duradoura, mas quando ele tem uma impressão duradoura, ele se agarra a ela, ele não consegue soltar aquela impressão. E isso diz muito do avarento, né? O avarento é aquele que não consegue abrir mão das coisas, ele se apega demais às coisas. É por isso que não existe o melhor ou o pior temperamento. Todos os temperamentos possuem um defeito dominante que devem ser combatidos. Da mesma forma que existe um defeito dominante, também existe uma qualidade, né, uma virtude em cada um dos temperamentos que pode ser a resposta, o remédio para esses defeitos, né, para esses vícios que eles possuem. É por isso que estudar os temperamentos só faz sentido se for à luz de uma transformação. Não basta estudar os temperamentos apenas para dizer que eu sei o que é o temperamento, para dizer que eu sei o temperamento do outro. Isso é orgulho, isso é soberba. Eu preciso estudar os temperamentos para ser transformado pela graça de Deus. Para que no fim da vida o colérico possa olhar para a sua história e ver que toda aquela sua ira foi transformada em mansidão, foi transformada em humildade. Para que o fleumático possa olhar para a sua história e dizer que, apesar da sua tendência à passividade, ele foi determinado, ele combateu o bom combate e chegou ao fim. Para que o melancólico, apesar da sua tendência à desesperança, a desistir das coisas, a sempre ver o lado ruim das coisas, possa ter visto a bondade das coisas, possa ter visto a alegria em servir, a alegria em se doar ao próximo. E que o sanguíneo, mesmo na sua tendência à dispersão, à falta de foco, possa ter se transformado num discípulo atento de nosso Senhor. É para isso que serve o estudo dos temperamentos. Não há sentido de estudar os temperamentos se não for para contribuir, para auxiliar na minha e na sua formação. A partir de agora, nós fechamos um ciclo aqui dessas aulas mais teóricas, e a partir da próxima aula nós vamos começar a falar mais efetivamente de cada um dos temperamentos, das suas características, seus pontos positivos e negativos, e aí sim vai ficar uma coisa mais dinâmica. Acredito que nós vamos chegar finalmente onde muitos aqui já esperavam. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo dessa aula também. Deus abençoe você e até a próxima.